E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler o capítulo 13 e 14 de Gênesis. Pessoal, eu tô interrompendo o vídeo só para falar uma coisa que eu errei. Quando eu fui gravar o vídeo, eu acabei confundindo Mateus com Gênesis. Falei Gênesis sem querer. Mas só que hoje a gente vai ler Mateus. Mateus capítulo 13 ao 14. Perdão aí, galera. Hoje a gente vai ler Mateus. Nós vamos estar dando prosseguimento aí ao nosso plano de leitura diária e anual da Bíblia. A linguagem que a gente está usando aqui é a NVT, é uma linguagem mais atual e bem legal. Eu gostei bastante da NVT. E se você não está participando ainda, mas quer participar do projeto, quer participar do propósito, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e assim você vai receber todos os vídeos todos os dias, certo? Todo dia eu vou mandar o vídeo aqui com a leitura, vai ter a postagem aí e você vai pegando o plano aí da leitura semanal e diária. Se você quiser saber mais sobre o nosso plano, por favor, clique nesse card aqui, tá bom? É isso aí. Pois então, vamos orar. Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por mais esse dia, glórias a Deus, por mais esse privilégio que nós temos de poder ler as Sagradas Escrituras. Espírito Santo, ajuda-nos aqui nesse momento de leitura, faz a gente ler bem, faz a gente ouvir bem também, faz a gente, glórias a Deus, entender aquilo que o Senhor falou naquela época, o que o Senhor queria dizer e aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Isso aí. Pronto, agora nós vamos para o capítulo 13, que recebe um título, A Parábola do Semeador. Versículo 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Pronto, agora nós terminamos a parábola aí do semeador.
Agora nós vamos para a parábola do trigo e do joio. Versículo 24. Esta foi a outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Pronto, agora nós terminamos a parábola do joio e do trigo. Agora nós vamos para a parábola da semente de mostarda, no versículo 31. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Terminamos aqui a parábola da semente de mostarda. Agora nós vamos para a parábola do fermento, no versículo 33. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento, em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Pronto, terminamos também a parábola do fermento. Agora nós vamos para as parábolas cumprem uma profecia. Versículo 34. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas, quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas. Explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Pronto, encerramos aí. As parábolas cumprem uma profecia. E agora nós vamos para a explicação da parábola do trigo e do joio, no versículo 36. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Pronto, agora nós terminamos a explicação da parábola do trigo e do joio. Agora nós vamos para a parábola do tesouro escondido, no versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que o homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Pronto, terminamos o versículo 44 e a parábola do tesouro escondido. Agora nós vamos para a parábola da pérola, versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Pronto, agora nós vamos para o versículo 47, que recebe o título A Parábola da Rede de Pesca. Versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Pronto, agora nós vamos para o versículo 52, que recebe o título Mestres da Lei no Reino. Versículo 52. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo
do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Pronto, agora nós vamos para o versículo 53, que também recebe um novo título. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto se ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Pronto, agora nós terminamos no versículo 58. Jesus sendo rejeitado em Nazaré e acabando também o capítulo 13. Agora nós vamos para o capítulo 14, que recebe um novo título também: Herodes e a morte de João Batista. Versículo 1. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Pronto, agora nós terminamos aqui o título anterior, que era a morte de João Batista, e agora nós vamos para o versículo 13, que recebe a primeira multiplicação dos pães. Versículo 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia, e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Trago para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pronto, terminamos aqui no versículo 21, a primeira multiplicação de pães. Agora nós vamos para o versículo 22, que recebe: Jesus anda sobre as águas. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu.
Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Enquanto entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pronto, agora nós vamos para o versículo 34, que recebe: Jesus cura os enfermos. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região, e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que eles deixassem os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Amém, meus irmãos. Terminamos aqui mais um dia de leitura, mais 2 capítulos aí para a glória de Deus. Pessoal, desde já, eu já lhes peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos aí, todo o conteúdo que a gente botar aqui, certo? Também dá o like, diz que gostou do vídeo, se você gostou. Se você não gostou, aí contigo aí, né, cara? Enfim, dá o like porque assim você anuncia, você fala que o vídeo foi bom, que o propósito é legal. Também compartilhe o vídeo e deixe seu comentário, porque quando você compartilha, você abençoa mais pessoas também. Amém? É isso daí. Se você chegou até aqui, eu já gostaria de estar lhe avisando. Quarta-feira, que é o dia 1/2, que é amanhã, nós vamos estar fazendo mais uma live. Eu junto com a minha amiga Karine, amiga e irmã Karine. Nós vamos estar fazendo a outra metade de Gênesis. Então desde já eu conto com a presença de vocês lá na live, quarta-feira, às 6h30. E que Deus continue nos abençoando, dando graça, sabedoria, inteligência. Que a cada dia a gente venha buscar conhecer mais a Deus. Amém? É isso daí. Tchau, Pai do Senhor, e até amanhã.